Menino de 11 anos acorda após 4 anos em coma e diz: Ouvi falar de você o tempo todo. Esta história revelará que as pessoas gananciosas nunca ganham no final. Então, não ousem piscar e prestem bastante atenção. Uma vez houve um homem rico chamado Albert. Albert era um comerciante muito conhecido pela região. Ele ficou muito rico, tinha tanto dinheiro e inúmeros bens que nem mesmo conseguia se lembrar de todas as coisas. Albert também tinha 3 filhos chamados Oliver, Mark e Richard. E embora fossem irmãos, eles tinham personalidades completamente diferentes e se comportavam de maneira imprevisível em todas as situações. Mas, bem, Oliver era modesto e bondoso. Tanto Mark como Richard eram egoístas e arrogantes. Albert sempre tomou o partido de Oliver, pois ele era um filho obediente. Oliver tomava bastante cuidado com os sentimentos e saúde de seu pai. Mas, por outro lado, Mark e Richard tratavam o homem como se fosse algo descartável. Eles eram maus e tinham uma má reputação. Os dois tiraram dinheiro de seu pai para gastá-lo em suas más viagens com garotas, brincadeiras sujas e situações comprometedoras para a família. Eles eram extravagantes e esbanjadores. Albert aconselhou seus filhos Mark e Richard, dizendo que eles devem parar de fazer más escolhas, pois este dinheiro que eles desperdiçam aqui e ali era de Albert. Eu tenho trabalho de dia e de noite durante anos sem fim para poder coletar uma riqueza tão grande. Vocês não têm ideia de como foram as dificuldades que enfrentei para estabelecer um bom ambiente. E um grande luxo para vocês poderem viver essa vida mansa. Dizia o homem após cansar das atitudes egoístas e inconsequentes dos filhos mimados. Eu estava me esforçando para tornar o futuro de vocês melhor e mais confortável do que o de qualquer um. Contava o pai em total desaprovação para com os filhos desobedientes. 3 garotos para ficar ao meu lado no futuro era o que me incentivava a trabalhar cada vez, dizia o homem em desequilíbrio. Eu pensei que vocês seriam meus defensores, meus protetores e minha área de conforto em tempos difíceis. Mas Oliver acaba sendo o único que se preocupa e responde aos meus pedidos de bom grado. Continuava o homem mais velho. Vocês dois não me amam. Amam o dinheiro, só isso. Já entendi que vocês são a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Terminou o pai enraivecido. Albert acusou Mark e Richard de não ouvirem suas diretrizes e pedidos que sempre negligenciaram. Eles não prestaram atenção em suas recomendações ou pedidos. Em vez disso, foram atrás de ouvir apenas seus amigos, que nunca ligaram de verdade para aqueles dois. Mark e Richard costumavam culpar seu pai. Albert por ignorá-los e prestar atenção somente a Oliver na sua vida toda. Mark e Richard não gostavam de seu irmão mais novo, porque seu pai sempre o elogiava e lhe dizia que ele era o favorito dos 3. E com o tempo, isso fez com que Mark e Richard sentissem ciúmes de Oliver. Oliver nunca disse palavras horríveis sobre seus irmãos mais velhos. Em vez disso, ele os respeitou, mesmo apesar dos maus tratos e negligência que lhe causaram. Um dia, Mark pediu ao seu pai que lhe desse uma grande quantia de dinheiro, e quando Albert recusou, Mark revelou seus sentimentos reais sobre o pai e seus irmãos. Oliver ouviu aquelas palavras e ficou ligeiramente quebrado emocionalmente pelas afirmações falsas de seu irmão Mark. O garoto que pedia dinheiro se dirigiu ao seu pai com raiva.
proferindo palavras cheias de cólera e desaprovação. Nós estamos zangados com você porque você é um pai injusto. Você gosta mais de Oliver do que de nós. Você o trata gentilmente, mas nos humilha. Você costumava gritar conosco por razões triviais, mas fique sabendo que você é a razão pela qual eu e o meu irmão Richard odiamos nosso irmão Oliver. Foi você quem colocou essas sementes de ciúme e rancor em nossas almas. Após ouvir aquelas declarações absurdas, Oliver ficou preocupado. Albert aconselhou mais uma vez os seus filhos mais velhos a serem bons jovens, deixando de lado os seus desejos corrompidos e focarem em melhorar e se concentrarem em seus trabalhos. Oliver ainda acrescentou que tanto Mark como Richard deviam acabar com seu excessivo e injustificável amor ao dinheiro e aos prazeres rápidos. Oliver disse que há um grande número de efeitos da ganância na vida das pessoas e que se você for ganancioso, ninguém vai querer ajudá-lo quando as consequências desse ato chegarem. Ele ainda disse que com esse tipo de atitude, eles perderiam os amigos e as pessoas não confiariam novamente neles. E por fim, Oliver acrescentou que a ganância e o grande amor pelo dinheiro podem criar uma consciência culpada quando você finalmente conseguir o que quer. Ele falou que quem é ganancioso perceberá o quanto as pessoas se afastam de você. Ou pior, elas se tornam seus inimigos e ainda pode acabar na prisão. A ganância faz as pessoas pegarem atalhos para objetivos que exigem um comportamento altamente antiético. Oliver finalizou sua fala enfatizando o fato de que a ganância torna uma pessoa solitária e antipática. Mark e Richard ainda eram maus e estavam conspirando contra Oliver e seu pai. Mas, infelizmente, Albert estava muito doente para permanecer naquele ciclo de ódio e brigas. Antes de morrer, ele ordenou que sua riqueza deveria ser distribuída de forma justa entre seus 3 filhos, a fim de evitar mais problemas para o único dos irmãos que lhe apaziguou a alma enquanto ele perecia. Oliver parecia muito triste por causa da partida de seu pai. Mas, ao contrário dele, Mark e Richard não mostraram muita tristeza ou melancolia no velório do seu progenitor. Eles então ganharam sua parte da herança e a gastaram sem objetivo e em coisas triviais. Mas Oliver era mais inteligente do que seus irmãos. Ele conseguiu guardar aquele dinheiro, se casar com a garota que ele amava muito, Natasha, e viver sua vida sem muitas preocupações ao longo de um bom tempo. Natasha simpatizou com Oliver desde cedo. Ele a aconselhou a esquecer seus irmãos e não pensar neles novamente, pois eram a principal causa da tristeza que permanecia em sua vida. Oliver tentou mais de uma vez fazer amizade com seus irmãos, mas eles nunca deram nenhuma chance ao mais novo. Então, Oliver seguiu com sua vida e constituiu uma família ao lado de Natasha. Natasha deu à luz a um menino saudável e Oliver estava muito contente por isso. Ele sentiu como se Deus lhe tivesse enviado um filhinho para ser seu irmão e amigo mais íntimo. Isso era tudo para ele, mas o destino foi injusto com Oliver. Era como se Oliver nunca tivesse tido permissão de desfrutar do adorável sabor da verdadeira felicidade. Infelizmente, algo horrível aconteceu. Natasha morreu após o parto da criança. Oliver chorou muito e desejou morrer. Mas depois de ver seu filho tão tranquilo em seus braços, o homem se acalmou. Oliver chamou o bebê de Albert, pois, usando o nome de seu pai, ele achava que a saudade iria diminuir e que o pai iria adorar aquela homenagem. Além disso, ele queria que seu filho tivesse as mesmas características de caráter de seu falecido pai.
Após Mark e Richard desperdiçarem todo o dinheiro deles em vinho e jogos de azar, eles foram até Oliver e lhe pediram mais dinheiro, pois estavam totalmente falidos. Oliver lhes deu todas as somas que eles queriam, esperando que eles pudessem mudar seu comportamento errado dessa vez. Mas mesmo assim, Mark e Richard ainda eram brutos e insensíveis com Oliver. Eles continuavam pedindo a ele mais e mais dinheiro, sem piedade ou pausa. Mas o que eles não sabiam era que Oliver estava muito doente. Ele tinha uma doença séria que não tinha cura e, por isso, não estava em suas melhores condições. Oliver tinha medo de que seu pequeno filho tivesse que enfrentar uma vida dura depois de sua morte. Então Oliver chamou sua amiga Christina e pediu para ela cuidar do pequeno Albert e não permitir que ninguém lhe fizesse mal. Christina prometeu cuidar do menino e ajudá-lo sempre que ele precisasse. Em uma cena muito trágica, quando Albert estava ao lado da cama de seu pai, chorando copiosamente, o médico deu a certeza da morte de Oliver. O pequeno Albert estava muito fraco para suportar tal choque sozinho. O menino entrou em um tipo de coma bastante severo por causa da perda de seu pai. Vendo aquilo, Mark e Richard decidiram fazer algo horrível quando perceberam uma oportunidade naquela situação. Eles sabiam muito bem que Albert era o único herdeiro de seu falecido irmão e que aqui estava Albert, dormindo na cama e sem movimento, totalmente desamparado e sem proteção. Mark e Richard forjaram documentos para alegar que Oliver havia assinado, passando toda sua riqueza a seus tios antes de entrar em coma. Mark e Richard eram pessoas tão más que não tiveram piedade desta pequena criatura, deitada na cama sem poder reagir. E assim, eles conseguiram a propriedade e o dinheiro por algum tempo, pois tudo foi tirado deles depois que, finalmente e milagrosamente, o menino de 11 anos acordou do coma. O que foi incrível nas declarações de Albert para os médicos e depois para a polícia é que depois que ele acordou, foi que ele era capaz de ouvir tudo ao seu redor enquanto dormia. Albert revelou o plano de seus tios rapidamente. Mark e Richard enlouqueceram quando foram retirados da posse da propriedade e de todo o dinheiro do legado de Oliver. Eles ficaram chocados com o que estava acontecendo ao seu redor. Eles imploraram ao pequeno Albert que lhes perdoassem e Albert perdoou seus tios. Eles prometeram ao menino que não seriam mais gananciosos se ele lhes desse uma nova chance. Albert sabia que a vida deve ser desfrutada exatamente quando caminhamos no mundo aos passos dos ensinamentos de Deus. Então, isso foi o certo a se fazer. Obrigado por assistir o vídeo. Que história sensacional, não é mesmo? Nos ajude dando aquele like bem legal. E não esqueça de se inscrever se não for inscrito. Ative as notificações para ficar por dentro de cada novidade que sai aqui no Histórias Sensacionais. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!